Em um mundo dominado pelas redes sociais e memes da internet, assim como em um contexto em que o Holocausto está sendo apropriado por antissemitas para ser usado como arma contra judeus que se defendem de terroristas genocidas, o legado de Elie Wiesel ainda ressoa para uma nova geração. A obra de Elie Wiesel ensinou sobre o Holocausto, mas com o ressurgimento do antissemitismo entre elites intelectuais e artistas, como relembrar seu legado pode nos ajudar a buscar um mundo mais sensato? Hoje, no Think Twice, conversamos com Elisha Wiesel sobre o novo documentário sobre seu pai e por que ele ainda é tão importante para entendermos o mundo em que vivemos. Olá, bem-vindo ao Think Twice. Hoje temos uma importante conversa pré-Rosh Hashanah para você sobre o legado de Elie Wiesel com seu filho Elisha. Mas antes de começarmos o programa de hoje, quero lembrar você, como sempre, que além do Think Twice, existe o podcast diário de Jonathan Tobin, onde compartilho mais notícias e análises com você sobre as questões mais importantes que estamos enfrentando hoje. O programa Jonathan Tobin Daily está disponível no canal JNS, onde você ouve seus podcasts. Agora vamos ao programa de hoje. Houve uma época em que o impacto de Elie Wiesel não era apenas evidente para a compreensão mundial sobre o Holocausto, mas também para a nossa cultura. Quase 70 anos após a publicação de Noite, 39 anos depois do Nobel da Paz e mais de 30 anos desde que Oprah Winfrey o apresentou em seu programa, será que ele e sua obra estão sendo esquecidos? Em um mundo em que o Holocausto se tornou apenas uma metáfora para algo ruim ou qualquer coisa que alguém não goste ou com a qual não concorde, ou qualquer pessoa possa ser caracterizada como outro Hitler. Há espaço para a prosa reflexiva e narrativas de Wiesel, além de seus ensinamentos sobre a tragédia do Holocausto em um ambiente dominado pelo TikTok? Como devemos ver o trabalho dele diante do ressurgimento do antissemitismo hoje, enquanto judeus e Israel são demonizados, até por quem diz se importar com as lições do Holocausto? Um novo documentário sobre Elie Wiesel, Alma em Chamas, acaba de ser lançado e deve tanto reintroduzir seu legado para uma nova geração, quanto esperançosamente estimular uma discussão sobre como devemos pensar a respeito da forma como o Holocausto está sendo compreendido em um mundo onde, mais uma vez, os judeus estão sendo alvo. Para discutir isso, temos a honra de receber novamente conosco a pessoa ideal para abordar esse assunto. Elisha Wiesel é filho de Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto, autor e Nobel da Paz. Após uma carreira de 25 anos em Wall Street na empresa Goldman Sachs, onde acabou se tornando diretor de tecnologia da informação, ele se aposentou da empresa em 2019. Desde então, ele trabalha com fundos de hedge, startups israelenses, filantropia, justiça social e ativismo político. Em especial, ele assumiu o esforço de continuar o legado de seu pai como defensor dos direitos humanos e testemunhando contra o antissemitismo. Elisha Wiesel, bem-vindo novamente ao Think Twice. Jonathan, obrigado. Obrigado por se juntar a nós hoje, Elisha. Quero começar perguntando sobre o seu papel na produção do novo documentário sobre seu pai, Alma em Chamas, e por que você acha que uma reintrodução a ele e ao seu trabalho é importante neste momento em particular. Ótimo. A questão é que desde que meu pai morreu, fui constantemente procurado por cineastas que queriam fazer uma reprodução de Noite. Todos eles queriam colocar sua própria energia criativa para contar Noite do seu jeito. E a boa notícia é que essa era uma das poucas coisas sobre as quais eu tinha instruções muito explícitas do meu pai. Ele nunca quis intermediários entre ele e o leitor de Noite, então isso foi fácil. Nunca haveria Noite, o filme. Por outro lado, sentíamos que meu pai teve uma vida notável com uma mensagem incrível para contar. E minha mãe e eu estávamos preocupados que, com o passar do tempo, talvez o reconhecimento dele desaparecesse, assim como tantas pessoas aqui na América já não sabem mais o que foi Auschwitz. Talvez esquecessem que meu pai existiu e pelo que ele lutou, então fomos em busca de um cineasta.
Contamos com a ajuda da nossa amiga Annette Insdorf, que leciona cinema na Universidade de Columbia. E basicamente fizemos uma busca, assistimos a muitos filmes e encontramos um chamado Escondendo e Buscando. Então eu disse, é esse. Mãe, veja isso, esse é o filme, esses são os cineastas. Na verdade, eram Oren Rudovsky e Menachem Delm. Menachem faleceu de doença há 1 ou 2 anos e não pôde participar do filme. Por isso chegamos a Oren Rudovsky para realizá-lo. Isso é muito interessante. Você fala no filme, e já falou antes, sobre a dificuldade de crescer como filho dessa figura icônica. Mas agora, em Alma em Chamas, vemos seus filhos sendo convidados a falar sobre o avô deles e a fazer parte dessa jornada em que a vida dele e o Holocausto estão sendo novamente examinados. Como foi para sua família participar do processo de criação desse filme? Abrimos as portas de casa para Oren e sua equipe de filmagem. Aprendi coisas com isso. Você falou sobre a pressão que eu sentia ao crescer como filho de um homem icônico como meu pai. Tem um momento no filme em que meus 2 filhos expressam que sentem pressão, seja de mim como pai ou do meu pai como avô, mas na verdade aprendi algumas coisas durante a produção do filme sobre como minha própria família estava lidando com um legado que eu não necessariamente imaginava que aprenderia. Sim, eu imagino que sim. E isso nem leva em conta o fato de que eles realmente entram na sua casa. Eles te seguem. Eles seguem seu filho de volta para Siget, onde seu pai nasceu, sabe, a comunidade judaica perdida de lá. Isso deve ser um grande processo de descoberta, eu acho, para ele, e imagino que para você também. Sim, e tem muita coisa que não entrou no filme, não só com minha família imediata aqui nos Estados Unidos, mas Oren acabou passando bastante tempo em Israel com meus primos. Os filhos da irmã do meu pai vivem em Israel e têm histórias incríveis para contar. Muitas das fotos que encontramos do meu pai nos anos pós-guerra vieram de Sidney, que era filho de Hilda, a mais velha da família. Acho que muitas dessas histórias vieram de conversas com Steve. Muita coisa ficou de fora, por isso estou pressionando Oren para, quem sabe, fazermos outro no futuro. Sim, e acho que para qualquer um que conheça Elie Wiesel, que tenha lido os livros e ache que conhece a história, tem muita coisa aqui que mesmo, sabe? E eu falo como alguém da geração que foi profundamente influenciada pelos escritos do seu pai, que devorou tudo. Isso realmente ajudou, sabe? Meio que formou a maneira como eu via o mundo. Descobri coisas nesse filme que eu não sabia, mesmo achando que já tinha lido todos os livros. Recentemente, um amigo me chamou a atenção para isso. Um amigo estava realmente observando algo enquanto eu assistia ao filme pela 4ª ou 5ª vez. Você vê a cena de Bitburg e principalmente tantas imagens novas que Oren descobriu, o que foi incrível. Aquela cena no Salão Oval, quando ainda tentam evitar o impasse. Com Malcolm Homeline ali sentado ao lado dele. Sim, exatamente. Jovem Malcolm Homeline, cara, faz tempo que não te vejo. Alguns personagens são ótimos. E você era lá, sabe? Você faz uma pequena participação lá também. Você estava lá. Eu era um pequeno arremessador, mas estou lá. Mas estou aprendendo algo novo. Tipo, estou assistindo e você vê o quanto meu pai estava suando. Meu pai não era, eu não penso no meu pai como um homem muito físico, expressando atributos físicos. Costumo vê-lo como alguém calmo, equilibrado, que faz o necessário. Ele estava sempre dando palestras, ele era muito acostumado a estar sob os holofotes. E você vê o quanto aquele momento foi difícil para ele. Foi muito difícil desafiar um presidente e encontrar as palavras certas, torcendo para que fossem adequadas. Depois fui questionado sobre isso por Sam Donaldson. Sim, mas você vê como eu estava aprendendo coisas novas e vendo o esforço do meu pai. Não é fácil se levantar e fazer o que ele fez. Isso também foi uma reavaliação para mim. Ele parecia tornar tudo fácil, mas não era. Naquele momento, na telona, você dá um zoom e revive aquilo, vendo as gotas de suor escorrendo pelo suor do meu pai. Não é um trabalho fácil. Não, de jeito nenhum. O filme discute não apenas a narrativa da vida dele, embora isso certamente esteja presente, e como ele começou a escrever, mas também como a passagem do tempo após o Holocausto permitiu não só que os sobreviventes
começassem a falar sobre suas experiências, mas talvez também que o mundo começasse a ouvi-los de uma forma que não acontecia em 1945. Assim como a Guerra dos Seis Dias e o movimento dos judeus soviéticos fizeram a escrita de Elie Wiesel ressoar nas gerações de 60, 70 e 80 agora, décadas depois vivemos um momento histórico bem diferente. Como você acha que o trabalho do seu pai ressoa para as pessoas hoje, vivendo o que você sabe, temos que admitir, é um renascimento do antissemitismo e da demonização dos judeus e de Israel depois de 7 de outubro? Essa é uma das maiores provas de que o filme é incompleto, pois não se pode retratar uma vida inteira em 90 minutos. O tema dos judeus soviéticos nem sequer é mencionado uma vez. Certo. Uau. Ele era tão importante. Uau. Os judeus do silêncio foram muito importantes Esse livro, para toda uma geração de pessoas. em 1965, foi o que tornou meu pai um ativista político, muito antes de Bitburg. Foi o início dele. Ele está dizendo, rapaz, eu posso usar minhas palavras não só para contar a história do Holocausto. Eu deveria ter li esse livro antes de conhecer Noite. Incrível, incrível. É um dos meus livros favoritos. Quando meu pai faleceu, sabe, eu passei aquela semana durante o Shiva. Nós agendamos algumas horas por dia, quando as multidões diminuíam e eu podia ter alguns minutos para respirar. Devorei de novo Judeus do Silêncio nesses primeiros dias. Como se esse fosse o livro ao qual eu queria recorrer para capturá-lo naquele momento em que ele se tornou um agente no mundo, em vez de apenas uma vítima contando sua história, por assim dizer. Você perguntou sobre a relevância para os dias de hoje, que era justamente o que eu ia abordar agora. Que mundo é esse em que estamos vivendo, onde, mais uma vez, os judeus são culpados por coisas que, você sabe, não deveríamos ser culpados? Por quê? Por defender nosso país contra os ataques violentos do Hamas, por Israel agir para resgatar os reféns, para garantir que o Hamas nunca mais tenha força para fazer o que fez em 7 de outubro. Então é muito trágico ver o que está acontecendo conosco, e eu acho que é bom as pessoas lembrarem do meu pai agora, porque meu pai foi uma figura universalmente amada dos direitos humanos, que nunca fez concessões, sobre como a identidade judaica era fundamental para ele, seu sionismo convicto, o valor que dava à existência de Israel e sua recusa em criticar o país, pois sabia que o resto do mundo já o faria. Ele não sentia a necessidade de entrar nessa onda. Ele sentia a necessidade de defender Israel, porque havia tão poucos defensores de Israel. E meu pai também, se você olhar para esse contexto, eu quero ampliar um pouco mais do que apenas o 7 de outubro, embora isso seja tão difícil para tantos de nós. Meu pai também era um americano patriota, que não era menos patriota por ter enfrentado Reagan em Bitburg ou por ter enfrentado Obama no acordo com o Irã. Meu pai amava muito este país e tinha uma visão para ele. Ele sentia que este país era capaz de fazer mais o bem do que qualquer outro Estado-nação na história do mundo. Então, por tudo isso, para lembrar as pessoas agora, neste momento em que está na moda novamente atacar Israel e os judeus, quando na verdade está na moda atacar a América e até mesmo ir atrás de pessoas que são patriotas e fazê-las se sentirem menos patriotas. Parece que para ser patriota hoje em dia é preciso ser ignorante. Muitos agem assim. É comum nos meios intelectuais criticar a América e seu sonho. E por todas essas razões, acho muito importante lembrar do meu pai agora. Sim, acho que isso é verdade. É uma tendência ideológica com a qual lidamos. Acho muito desanimador para quem se importa com o legado de Elie Wiesel e para quem seu trabalho foi fundamental na formação da nossa visão de mundo e identidade judaica. E eu falo, como disse, de mim mesmo, e tenho certeza que de muitos outros, quando digo que o que mais nos desanima é a forma como o Holocausto se tornou uma espécie de metáfora para qualquer coisa que as pessoas acham ruim, assim como sabemos que a prática comum de definir qualquer pessoa que não gostamos como outro Hitler agora é tão prevalente. Você acha que isso é uma falha de memória, que era a causa do seu pai, entre tantas outras, e o ponto central de grande parte dos seus escritos? Ou é por causa de uma falha no tipo de educação sobre o Holocausto que as pessoas estão recebendo? Acredito que ensinar sobre o Holocausto torna as pessoas mais empáticas. Mas eu sou um leitor ávido e fã de Dara Horn, cujo trabalho tenho certeza de que você conhece. A tese central dela é que a comunidade judaica apostou tudo acreditando que a educação sobre o Holocausto resolveria nossos problemas.
Acredita-se que informar mais pessoas sobre o Holocausto evitaria o ódio aos judeus, mas isso não é verdade. Talvez isso gere empatia pelos, como ela diz, judeus mortos. Mas é um grande salto pensar no fato de que 50% da população judaica vive em Israel e enfrenta decisões terríveis sobre como manter a segurança em suas fronteiras. Então eu não sei, será que nos aprofundamos demais apenas nessa estratégia para combater o antissemitismo? Provavelmente. Na medida em que as pessoas estão banalizando o Holocausto, isso é uma decepção? Sim. É uma grande surpresa? Provavelmente não. Bem, qualquer coisa que as pessoas consigam lá fora. E eu acho que parte desse problema é como eles estão sendo ensinados a pensar sobre isso. Se é só mais uma coisa ruim, se é a mesma coisa que qualquer grosseria comum. Se isso for simplificado desse jeito, não acho que as pessoas vão aprender muito com isso. Como disse, né, isso vira só uma metáfora para tudo. Sim, é. Como você sabe, seu pai sempre fez questão de ficar fora da política e deixou isso muito claro. Mas, como já dissemos, ele acabou envolvido na polêmica visita do presidente Reagan aos túmulos de soldados da SS em Bitburg, Alemanha, acho que quase contra a vontade dele, o que fica muito claro no filme, e como você disse quando falou dele, sabe? Realmente, estando sob os holofotes quando repreendeu o presidente ao vivo na televisão, mas mesmo assim não conseguiu dissuadi-lo de ir. Acho que esse incidente é central no filme. Mas como ele o via nos anos seguintes? O que isso nos ensina sobre como pensar em falar a verdade ao poder? Primeiro, saiba que ele gostava do Reagan. Ele não via o Reagan como um inimigo, ele o via como um homem que estava sendo mal orientado por seus conselheiros. Pat Buchanan e seu papel nisso. Acho que meu pai percebeu isso nos anos seguintes, conforme mais coisas eram reveladas. Não podemos esquecer o livro mais recente sobre o governo Biden, de Jake Tapper, em que ele sugere que o presidente Reagan talvez já não estivesse totalmente presente durante os eventos em Bitburg. Então, acho que meu pai tentou ser mais generoso em suas interpretações sobre Reagan, em particular. É interessante que ele colocaria isso nesse contexto. Mas Reagan ainda era bem articulado na época. Ele era assim, na verdade, né? Ele se meteu em problemas por algumas coisas que disse que pareceram, e ele teve que voltar atrás, o que quase foi... Ele quase afirmou que todo mundo era uma vítima, inclusive os soldados da SS, o que foi... Você viu isso na câmera? Dá para ouvir um alfinete cair quando vejo isso nos cinemas? Sim, bom, quero dizer, mesmo para nós que amávamos o presidente Reagan, que foi um grande amigo do Estado de Israel, aquele foi realmente um momento terrível, terrível. Mesmo assim, seu pai esteve à altura. Acho que muitos, sabe, se ele não fosse uma figura tão singular, se fosse, sabe, um líder judeu comum, nunca teria tido a ousadia ou o prestígio para dizer o que ele disse. E teria tido bem menos repercussão se fosse outra pessoa naquela posição. Lembre-se, os líderes judeus não queriam que meu pai discursasse. Isso mesmo. E isso é mencionado no filme. E isso é meio típico da liderança judaica neste país. A gente poderia fazer um episódio de podcast só sobre isso. E acho que, na verdade, já fizemos. Meu pai, quando eu estava na faculdade, lembro que não havia muitas coisas que ele me pedia. Isso era mais no tom de orientação. Não foi uma ordem, mas ele me chamou de lado quando eu tinha uns 18 ou 19 anos e disse: Elixia, você pode fazer o que quiser. Você gosta de computadores? Isso é ótimo. O que quer que você queira fazer? Ele disse: tem só 2 coisas que eu realmente recomendo que você não faça. A. Não se torne um rabino. E por favor, não se envolva em nenhum tipo de liderança comunitária judaica. Ele sugeriu que havia apenas sofrimento nesse caminho. É verdade. Precisamos de bons rabinos mais do que nunca. E esse conselho foi muito bom. Seu pai, em geral, não criticava Israel. Você já mencionou isso, mesmo que ele não necessariamente concordasse com o que um determinado governo da época estava fazendo. Mas agora tantos judeus têm seu momento como judeu, no qual criticam Israel. E estamos gravando isso no dia seguinte ao Emmy Awards, onde tivemos alguns momentos como judeu, pessoas criticando Israel e falando sobre Palestina livre. Hannah Einbinder, né? Sim, exatamente. Sabe, e realmente dá apoio aos seus inimigos. E é tão onipresente.
Mas isso não é justamente o oposto do que ele fazia sobre Bitburg? Bem, o pior é que tantas dessas pessoas acham que estão agindo de acordo com os valores do meu pai. Sabe, eu já vi cartazes em manifestações contra Israel que realmente dizem, sabe, Elie Wiesel disse, sabe, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Muita gente anda por aí pensando, estou sendo wieseliano. Eu não sou indiferente, olha para mim. Claro, acho que meu pai não pensou direito quando fez essa declaração em como já superamos a indiferença. Nós fomos direto para o que eu gosto de chamar de ignorância indignada. As pessoas estão indignadas. Elas claramente se importam com suas questões. Se estão informadas ou não, isso não importa tanto, mas estão muito indignadas e não ouvem muito. Sim, isso faz parte do que estamos lidando agora. Agora, o antissemitismo ele pode ainda ter existido, mas talvez em um período de declínio, nas primeiras décadas após o Holocausto. Mas com certeza ele voltou com força total hoje em dia. Como alguém que sempre foi vocal na defesa dos direitos humanos, em questões que não têm nada a ver com os judeus, como os direitos humanos na China, que foi inclusive o tema da sua última participação neste programa há alguns anos, onde você vê seu dever hoje como alguém conhecido por sua defesa de se manifestar sobre a demonização de Israel após 7 de outubro. Sim, meu pai não acreditava nessas falsas escolhas. Então, com certeza, eu também não acredito que seja uma escolha de Joe. E, aliás, parabéns por você não ter colocado dessa forma. Outros já colocaram. Alguns perguntam, você vai defender direitos humanos de todos ou só da comunidade judaica? Por que precisa ser uma escolha? Não podemos fazer ambos? Meu pai fez os dois. É por isso que acho que ele é uma figura tão marcante para lembrarmos nos dias de hoje. Mas eu sinto uma responsabilidade muito grande. Eu acho que, acredite ou não, né, o grupo que realmente acredito que tem uma grande parte da resposta para combater o antissemitismo é o Chabad. Eu acho que a ideia de lembrar as pessoas de que não vamos apenas combater o antissemitismo e que só porque lutamos contra o antissemitismo isso nos torna mais judeus, devemos ser mais judeus porque valorizamos o judaísmo, seja pelas tradições, fé, valores, histórias, música ou pelo que nos une. Acho que precisamos reforçar isso ainda mais. E quando penso em como canalizei minha própria energia, sinto que direcionei mais energia para a educação dos meus filhos, para que eles saibam como é uma mesa de jantar de Shabat alegre, com a bênção após as refeições, com as velas sendo acesas, com um kiddush apropriado sendo feito. Eles podem decidir abrir mão de tudo, espero que não façam, mas que eles façam isso a partir de uma posição de conhecimento, e não apenas conhecimento intelectual, mas um conhecimento verdadeiramente emocional do que nossos ancestrais criaram ao redor daquela mesa de jantar por tantos séculos. E eu acho que essa é uma parte fundamental do que essa luta realmente significa, não deixar que se torne apenas uma briga política, mas realmente voltar um pouco ao valor que temos e que queremos perpetuar. Sim, eu acho que isso fazia parte, sabe, era um elemento do poder da escrita do seu pai, porque ele estava tão firmemente enraizado na tradição judaica, nos contos racídicos, que tiveram um papel tão importante em grande parte do seu trabalho. Não era puramente analítico, não era puramente um memorial. E isso é algo que você sabe, fazia parte do poder do trabalho dele. E também é por isso eu acho que precisa ser reapresentado para uma nova geração. Quero dizer, ele foi uma figura muito onipresente, sabe? Por alguns momentos na nossa história judaica moderna, Elie Wiesel foi uma figura muito onipresente. Sabe, obviamente com o passar dos anos, já faz quase uma década desde o seu falecimento, na verdade. Quero dizer, ele não está mais aqui. E ainda assim precisamos nos reconectar com esse mesmo tipo de visão do que é a vida judaica. E ainda assim, há realmente, sabe, muita resistência contra isso. É como se estivéssemos lutando com uma mão amarrada nas costas. Como podemos esperar que a próxima geração se envolva nessa luta se eles não se envolverem? Só saberão pelo que lutam se souberem contra o que lutam. Ah, sim, o antissemitismo é ruim porque é como o racismo e o racismo é ruim, então eu devo combatê-lo. É muito diferente de se sentir pessoalmente atacado. Acho que essa geração não sente o que sinto no coração. Quando Israel é atacado, é visceral, é instintivo e emocional.
Isso representa metade dos meus irmãos e irmãs e do povo judeu, muitos dos quais vieram fugindo do Farhud em países muçulmanos ou do Holocausto para chegar a Israel. Essas pessoas, meus irmãos e irmãs, chegaram a um lugar onde finalmente podem se defender e criar o Estado que está transformando o mundo com suas invenções e ideias. Sinto isso profundamente. Se você não sabe pelo que luta, é difícil lutar. Acho que isso também vale para o tema que discutíamos antes, sobre o que significa ser americano. Se as pessoas não valorizam o privilégio incrível que é ser cidadão dos Estados Unidos da América, o que os Estados Unidos da América representaram no cenário mundial por séculos como uma superpotência, como alguém que busca uma ordem baseada na democracia e na liberdade. Se você não sente isso, por que se preocuparia em ensinar aos seus filhos que é valioso? Por que investir em educação cívica e em iniciativas construtivas? Considero isso essencial em ambas as questões. Sim, acho que você está certo sobre isso. Como alguém que cresceu em Nova York, e se você viveu sua vida na cidade ou ao redor dela, vou te fazer uma pergunta política que talvez, não sei se seu pai teria evitado se ainda estivesse conosco, mas vou te perguntar, como você vê a ascensão de Zoran Mamdani, que é um inimigo declarado do sionismo e possivelmente defensor, pelo menos, de posições antissemitas, como o provável próximo prefeito da cidade? E o que devemos pensar sobre isso como judeus, não apenas como atores políticos e pessoas que têm opiniões, mas como processamos isso, essa mudança? Onde isso agora é aceitável? Bem, acho que há algumas perguntas aqui. A primeira é, como isso acontece? Acredito que o como isso acontece surge quando uma geração, como mencionei, não cresceu valorizando de fato o quanto somos afortunados por viver em uma sociedade capitalista. A palavra capitalismo virou algo negativo, assim como sionista. Muito do império do mal que vencemos na União Soviética teve seu fantasma chegando à Universidade Americana moderna. Esse é um problema real que temos. Mas se você olhar como ele se apresenta e se retrata, na verdade eu acho que Zoran Mamdani pode ser um idealista. Eu não o conheço. Ele tem ideais. Existem ideais que são profundamente opostos às coisas em que eu acredito, em muitos casos. Mas ele parece ser idealista em um momento em que eu acho que tantos cidadãos sentem que políticos são, por definição, cínicos. E você sabe, Cuomo e Adams conseguiram captar a imaginação dos eleitores, sendo vistos como servidores públicos dedicados por motivos idealistas. Acho que Mamdani parece um idealista em uma cidadania que foi treinada para lutar e resistir ao cinismo. Então, acho que parte disso tem a ver com a falta de candidatos emergentes que possam ter esse idealismo jovem que Schattenholt tem, de uma forma que a gente sentiria como mais construtiva. Sabe, você falou um pouco no começo do episódio sobre como, sabe, eu já lutei no passado com o peso da natureza icônica do meu pai. Quando criança, eu já amava punk rock. Aos 16, 17 anos, minhas bandas favoritas eram desse estilo. Isso é mencionado no filme. Sabe, eu amo a música agressiva, a ideia de que você pode descartar as coisas, descartar a ordem, e do caos você obtém uma certa ressonância. Mas isso é música. Muito do movimento Free Palestine e dessa ideia de destruir tudo, anarquia, acabar com o capitalismo, tem a violência do punk rock, mas sem a música boa. São só pessoas, sabe, buscando mudança sem pensar muito no que vão construir ou no que deveria ser construído. Acho que é assim que se chega lá, esse é o fenômeno cultural. O que faremos sobre isso? Infelizmente, um desses candidatos, Cuomo ou Adams, precisará desistir, e é melhor que façam isso rapidamente. E não vou, neste podcast, opinar sobre qual deveria ser. E acho que deveríamos dar o mesmo tempo ao Curtis Lewa. E claro, sim, claro que é o mesmo tempo para Curtis Lewa, mas ele também está pegando uma parte dos votos. Alguma combinação desses desafiantes vai ter que desistir para que haja uma chance. E olha, se Deus me livre Mamdani ganhar, quero dizer, não será a primeira vez que os judeus têm uma liderança antissemita, ou que temos que, já faz um tempo que tivemos que lidar com isso de forma tão direta assim. Temos 2000 anos de sobrevivência. Não acho que todos os judeus precisem sair de Nova York. Devemos redobrar esforços e reconstruir instituições. Admiro o trabalho do Maury Litvak na rede de ação dos eleitores judeus, mobilizando a comunidade judaica para agir com mais força.
Então acho que existem certas iniciativas que com o tempo vão nos permitir não acabar em situações em que tenhamos antissemitas ou pessoas que já flertaram ou toleraram o antissemitismo em cargos importantes nesta cidade. E nós vamos lutar, sabe? Se tivermos que jogar de pretas e ir em segundo no jogo de xadrez, se tivermos que lutar com uma mão mais fraca por um tempo, nós vamos fazer isso. Seremos uma oposição leal, determinada a sair mais forte. Bem, isso é bem verdade. O que você disse me faz pensar que talvez a sinceridade seja uma virtude muito superestimada em algumas situações. Mas você está certo. Explique mais sobre isso. Não, acho que muitas pessoas mais são sinceras. Esse é o ponto. Quero dizer, obviamente, as pessoas respondem à autenticidade. Como vimos, sabe, na política, como acontece na vida americana, Donald Trump é visto como muito autêntico. E quer você concorde ou discorde dele. E isso deixa as pessoas loucas ao discutir. As pessoas sabem qual é a posição dele. E existe certa sinceridade nisso, sabe? Eu acho que muita coisa que ele está fazendo é boa. Sabe, não estou aqui para endossar ou fazer endossos políticos, mas acho que também sabemos que, ao longo da história, algumas das piores pessoas da história também foram muito sinceras. Os nazistas, muitos deles eram muito sinceros. Eles pensavam ser os mocinhos. Muitas das piores pessoas também acham isso. E isso faz parte da armadilha em que muitos acabam caindo. Nessa situação em particular, há toda uma multiplicidade, há múltiplas causas, como você mencionou. Algumas ideias tóxicas impulsionaram discussões negativas sobre Israel e destruição, que você corretamente associa a uma guerra contra valores americanos e a civilização ocidental nos campi, permitindo isso. E tudo isso pode ser muito sincero. As pessoas que gritam globalize a intifada e do rio ao mar podem demonstrar sinceridade, mas também é ignorância. É também, para ser sincero, falar em nome do que eu considero uma causa muito maligna. Acho que a sinceridade pode ser superestimada. Pronto, falei. Não, eu agradeço por isso. Então, eu sempre, sabe, é o meu podcast. Eu faço as perguntas, mas também estou sempre disposto a responder algumas. Então, obrigado por isso. Quero voltar à discussão sobre o legado do seu pai. Eu sei que você esteve envolvido na criação de um espaço na Universidade do Sul da Flórida, em St. Petersburg, para os documentos do seu pai. Você pode nos contar mais sobre esse projeto e o que você espera que ele realize? Claro. Na verdade, há algumas coisas acontecendo. É o Museu do Holocausto da Flórida, localizado em St. Petersburg. E o Museu do Holocausto da Flórida é o destinatário em um empréstimo de longo prazo de muitos papéis, documentos, manuscritos e fotografias que se acumularam e que estavam no processo de serem organizados como parte do espólio dos meus pais, enquanto passamos por essa incrível quantidade de materiais. Faculdade grátis. Na Pensilvânia é nosso principal centro de digitalização. Estão digitalizando toda a biblioteca dos meus pais e disponibilizando online para pesquisadores. E também existe um arquivo já existente na Universidade de Boston, que foi negociado pelos meus pais durante a vida deles. Então, realmente, arquivos separados, onde ele lecionava. Isso mesmo, são 3 arquivos que tentamos unificar. Achamos que será ótimo, pois o Museu do Holocausto da Flórida está investindo tempo, energia e dinheiro para criar um espaço adequado onde talvez possamos recriar o escritório do meu pai. Esperamos que se torne um destino para quem deseja conhecer melhor meu pai. Que ótimo! Seus pais também fundaram uma organização para a humanidade. Eu diria ainda que sua mãe tem um papel importante e merecido no filme, pois foi fundamental tanto pessoalmente quanto no trabalho dele. Fale sobre essa fundação e sua situação atual. Claro. Então, a Fundação Elie Wiesel foi criada pouco depois que meu pai ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela foi criada com esses fundos como capital para a fundação. Durante sua existência, ela teve 2 propósitos. O primeiro era patrocinar conversas sobre direitos humanos em lugares e sobre temas que precisavam disso. A fundação realizou conferências em Belgrado. Ela organizou conferências na Irlanda, onde trouxemos protestantes, católicos e até mesmo Bono para o local.
Ela organizou uma conferência em 2006 com Olmert e Abbas para tentar reiniciar o processo de paz, quando o governo israelense indicou que aceitaria a ajuda do meu pai. Meu pai só tentou criar uma após o governo finalizar. Então disse: "Tudo bem, vou ajudar e ver o que podemos fazer." Foi um conjunto de conferências internacionais que usou o nome Nobel para mobilizar outros laureados. Minha mãe tinha um interesse especial nos judeus etíopes. Muito disso se deve ao fato de ela ter vindo para este país nos anos 50, tornando-se uma das primeiras membros da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor após presenciar maus tratos a pessoas negras no Sul. Ela trabalhou muito tempo para a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Quando ela soube do transporte aéreo de judeus etíopes para Israel, temeu imediatamente. Deus me livre que exista em Israel o mesmo racismo contra pessoas de pele escura que tivemos por tanto tempo na América. Vamos ver o que podemos fazer para cortar isso pela raiz o mais cedo possível, criando centros de educação para famílias e jovens nas cidades para onde essas crianças vão. Esse é o projeto Beit Zipporah, nomeado em homenagem à minha tia, irmã do meu pai, que morreu em Auschwitz. E esses têm sido 2 dos nossos principais braços. Agora, eu assumi a fundação há cerca de 2, 3 anos como presidente. Decidimos reativar o espaço dos direitos humanos ao nos envolvermos com a questão dos uigures, como discutimos da última vez. E também continuamos o trabalho que fizemos em Beit Zipporah, mas estamos começando a pensar de forma mais ampla. Estamos pensando em todos os diferentes papéis que meu pai desempenhou. Meu pai foi um ativista dos direitos humanos, por isso o trabalho com direitos humanos, ele foi um educador. Então lançamos trabalhos educacionais com um dos assistentes originais do meu pai da Universidade de Boston para ensinar a próxima geração de líderes morais. Meu pai era jornalista, então também pensamos em atuar no jornalismo. Queremos alinhar isso com esses papéis que ele desempenhou e finalmente conseguimos contratar um diretor executivo. Iniciamos a busca há 3 ou 4 meses e estou feliz em anunciar que Liz Ann Eisen, com experiência na Cravath, Fresh Air Fund e em diversos projetos financeiros, agora é nossa diretora executiva em tempo integral. E agora acho que realmente vamos começar a ver as coisas acontecendo no próximo ano. Isso é bom. É bom ouvir isso. Elisha, muito obrigado por estar conosco hoje. Eu realmente recomendo que nossos espectadores e ouvintes assistam Alma em Chamas. É um documentário importante sobre um tema muito relevante e atual. E também aproveite para voltar e começar a ler, reler, se você já leu ou ler pela primeira vez, se ainda não leu, a obra de Elie Wiesel. São muito importantes. Ajudaram a moldar uma geração e precisam inspirar mais gerações. Agradecemos ao nosso público. Leia o JNS em jns.org, assine nossas newsletters e acompanhe a edição diária de Jonathan Tobin em todas as plataformas de podcast. Seja ouvindo em qualquer plataforma ou assistindo ao vivo no Facebook, X ou YouTube do JNS Curta, inscreva-se, ative o sino e avalie bem o JNS. Envie um e-mail para thinktwice@jns.org dizendo onde acompanha o programa e sua opinião. Por fim, quero desejar a todos um feliz, saudável, pacífico e doce ano novo de 5786. Shanato Vão Tuka, de todos nós do JNS. Lembre-se, continue lendo e pensando por si. Nos vemos na próxima semana.